Mais uma vez, um feliz sábado. Saúdo os irmãos com a paz de Deus. E uma vez mais, eu quero desejar que nós possamos desfrutar desses momentos que vamos passar aqui juntos com a palavra de Deus, tendo comunhão com o Pai do céu, uns com os outros, e que ao sairmos daqui, possamos sair na certeza que tivemos aqui nesta manhã também um encontro com Jesus. Amém. Vivendo os propósitos de Deus para a família é o tema desta manhã. Então nós vamos estudar um pouquinho quais são os propósitos de Deus para a família. Por que Deus criou a família, instituiu a família já lá no Jardim do Éden. Antes de começar, eu já vou começar contando história, né? Para os irmãos aqui, uma experiência. Bom, eu quero fazer a pergunta primeiro. O que os irmãos pensam de uma mulher que está grávida e tem coragem de abortar a criancinha? De matar o próprio filhinho? Irmãos, eu não vou deixar vocês responderem. O caso é o seguinte, eu quero dizer para vocês que Deus ama essa mulher com todo o coração dele, e essa mulher pode ser a melhor mãe do mundo. Vou contar para vocês a experiência de uma jovem que ficou grávida no mês de julho de 1969. Bebezinho esperado para o mês de março de 1970. Essa mulher havia casado com 15 anos de idade. Tinha 3 crianças já. Estava com pouco mais de 20 anos de idade. Com problema no matrimônio, não vivia bem com o marido, estavam tendo dificuldades. E ela ficou grávida dessa 4ª criança. As vizinhas, sabendo da dificuldade que ela passava no lar, incentivaram ela a abortar a criança. Inclusive, proveram para ela algumas ervas abortivas. E ela tomou essas ervas, na esperança de que abortasse aquela 4ª criança, passando dificuldade financeira no lar, problema no matrimônio. Tinham dificuldade com 3, agora vinha um 4º. E ela achou que a melhor opção era o aborto. Tentada, tomou as ervas. Não conseguiu abortar a criança. Essa criança nasceu no mês de março de 1970. Nasceu um pouquinho doentinha, os problemas de pele, eczema. Mas quando a mãe olhou para o rostinho daquela criança, ela se apaixonou pela criança. Deus usou aquela criança depois de um tempo para salvar o matrimônio. E essa mulher está viva até hoje, com o esposo. Ela e o esposo estão vivos. E essa criança, Deus fez maravilhas na vida desse menino. E ele cresceu. E hoje é um pastor. E vive viajando pelo mundo pregando o evangelho. Eu nunca tinha contado essa história para ninguém. É a primeira vez que eu estou compartilhando essa história. Porque eu tinha medo, às vezes, de que as pessoas julgassem essa mulher, a minha mãe. Eu quero dizer para vocês que ela é a melhor mãe do mundo. Então, se alguma mulher algum dia passou por isso, por essa experiência, quero dizer para você, onde quer que você esteja, que Deus te ama e você ainda pode ser a melhor mãe do mundo. Tenho muitas lembranças maravilhosas com a minha mãe. Eu cresci nessa família muito pobre, com muita dificuldade. Às vezes passamos fome. Algumas vezes passamos fome. Eu não esperava me emocionar assim. Pensei que ia ser um pouquinho mais forte para contar a experiência. Como eu disse, é a primeira vez que eu estou compartilhando, mas sabe quais são alguns dos melhores momentos que eu lembro da minha vida? Naqueles momentos
que naquela nossa pobreza, minha mãe sentava comigo no chão, ela pegava o arroz, o feijão e a farinha de mandioca que tinha, misturava aquilo, fazia aqueles bolinhos assim com a mão e me dava aquele bolinho para eu comer. Que coisa gostosa! Aquele bolinho era uma delícia, porque era minha mãe fazendo com todo carinho, com todo amor. Como eu disse, a gente passou dificuldades. Às vezes, a gente começava o mês... Obrigado. A gente começava um mês em casa. No começo do mês, a gente tinha para comer, no café da manhã, pãozinho francês, molho de tomate e chá de capim-cidreira. Chegava lá pelo dia 10, já não tinha dinheiro mais para comprar o tomate, era só o pãozinho com chá de capim-cidreira. Eu lembro até hoje, meu irmão, o Neemias é o nome dele, eu chamo ele de Nê. Aí ele colocava assim, ele partia o pão e colocava óleo, né, de soja assim no pãozinho para dar uma maciada, para descer melhor com o chá. Quando chegava lá pelo dia 20, aí já não tinha mais dinheiro para comprar o pãozinho, ficava só o chá de capim-cidreira. E você tomar chá de capim-cidreira de manhã, não estando muito bem nutrido, aquela baixa pressão. Às vezes eu comecei a trabalhar muito novinho, né? Por essas necessidades. Com 5 aninhos de idade, eu saía pela rua catando osso, ferro velho, alumínio, cobre, nessas coisas para vender. Mas quando estava com 9 anos, eu comecei a trabalhar em uma loja de roupas. E às vezes tomava aquele chazinho de manhã cedo para ir para a loja. Chegava lá na loja, quando dava ali umas 9 horas, 10 horas da manhã, a vista escurecia, baixava a pressão. E eu lembro que uma vez eu quase desmaiei na loja, sentei assim, passando mal. A dona da loja acho que tinha uma ideia, né, que o moleque estava passando fome. Foi lá no bar, comprou um copo de café com leite, me deu café com leite, eu tomei, ressuscitei. Era fome. Outra vez foi em casa mesmo, uma vizinha, minha mãe chamou a vizinha desesperada, porque o moleque está passando mal, está se estribuchando aqui. A vizinha trouxe um copo de leite com chocolate, ressuscitou o menino também. Então era assim a nossa vida, mas foi um lar lindo, um lar maravilhoso. Tenho 2 irmãs e tenho um irmão. Felizmente eu tentei procurar as fotos deles aqui para mostrar para vocês verem essa gente linda. Eu não achei, está por aqui em algum lugar. Eu achei da esposa, dos filhos. Depois, se tiver tempo, mais tarde vou mostrar para vocês essa minha família aí. A esposa, os filhos. Vocês vão ver que gente bonita. Dizem, eu não sei nem se eu não pus nenhum dos estudos aqui, um ditado que diz assim, que toda mãe... Não, como que é? Não, diz assim, existe uma criança que é a mais linda do mundo. E toda mãe tem essa criança. Que a família mais linda para você é a sua, né? É isso mesmo. E a criança mais linda para a mãe é sempre a dela. Mas nós crescemos. Crescemos ali, aquelas crianças na pobreza que a gente vivia, mas éramos felizes, porque éramos uma família unida. Como eu disse, mais na frente, Deus operou um milagre na vida dos meus pais. Eles voltaram a viver juntos. Estão juntinhos até hoje. Meu pai com 88 anos de idade. Amém. Minha mãe com 82. Estão juntinhos. Deus me dá essa graça de ter eles com a gente aqui. Se Deus quiser, daqui 2 semanas vou estar visitando eles lá no interior de São Paulo. Morrendo de saudade. Bom, mas o propósito de Deus foi sempre ter famílias felizes. Ele criou a família para que cumprisse os propósitos dele, né? Agora o inimigo quer isso, ele quer destruir as famílias, não quer que as famílias tenham crianças, ele quer o aborto, quer problemas entre os casais, dificuldades na família, onde as pessoas se desanimem de ter uma família. Mas vamos ver aqui hoje que o céu vai triunfar. Os propósitos de Deus para a família foram e serão cumpridos. Em João capítulo 13, verso 34, é o texto para base da nossa oração hoje de manhã, diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós.
que também vós uns aos outros vos ameis. Então, Deus quer que exista o amor nos nossos corações, que o amor reine nas famílias. E o inimigo quer trazer contendas, né, nas famílias para destruir a alegria do casal, dos filhos. Eu lembro até hoje, quando eu era criança, tinha uma propaganda na televisão que dizia assim, das bolachas Mabel, né? Alguns vão lembrar, alguns vão falar assim, nunca ouvi isso, não é do meu tempo, né? Mas a propaganda dizia assim, mamãe disse para que nos amássemos, não que nos amassemos, né? Deus nos criou para que nos amássemos, para que o amor reine na família. E o diabo quer que a gente viva se amassando um ao outro aí, né? Destruindo um ao outro. O propósito de Deus, através da família, um deles é demonstrar o amor dele para o mundo. Alguns já ouviram eu contar, houve uma pesquisa feita nos Estados Unidos, perguntando às pessoas qual é a frase que você mais gosta de ouvir. E eu achei interessante as 3 frases que tiveram mais respostas, né? Que foram mais escolhidas pelas pessoas entrevistadas. Você tem uma ideia de quais são as frases que as pessoas mais gostam de ouvir? Quem quer arriscar? A primeira. Se você já ouviu ou contar a experiência, espera aí para ver se alguém acerta. Foi fácil essa, não foi? Eu te amo. A frase que as pessoas mais gostam de ouvir. A segunda. Está quase lá. A segunda, qual foi? Ainda não é. A segunda, mas são todas boas, né? Todas foram bem cotadas lá na pesquisa. A segunda frase mais querida, que as pessoas mais gostam de ouvir é... Opa, alguém falou aí. Me perdoe. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Foi a segunda. E a terceira foi a que o Monsanto falou. A janta está pronta. Essa eu nem deixei vocês arriscarem, porque se não ouviram era bem difícil de acertar. Mas o irmão Sandro já tinha mencionado aí, semelhante. Então, irmãos, essas foram as 3 frases mais escolhidas na pesquisa. Eu te amo, eu te perdoo e a janta está pronta. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Essas 3 frases? Bom, provavelmente vai trazer algumas lembranças à sua memória, da sua experiência familiar, da sua vida pessoal. Mas agora vamos pensar nessas 3 frases juntinhas. Eu te amo, eu te perdoo e a janta está pronta. Mas, irmãos, essa é a mensagem do Evangelho de Deus para o mundo. Por isso que eu achei interessante essa pesquisa. Porque na cruz, aqui estão as 3 frases, né? Na cruz, Deus disse para você e eu te amo e eu te perdoo. E um dia muito em breve, Jesus vai voltar aqui neste mundo e falar, filho, filha, vamos para casa, a ceia está pronta. E queridos irmãos, a família, sendo o núcleo da igreja aqui neste mundo, foi escolhida para dar essa mensagem para o mundo, para demonstrar o amor de Deus para o mundo, para dizer ao mundo acerca do perdão de Deus e falar ao mundo que Jesus está voltando. Então, o primeiro propósito de Deus para a família é nos salvar e nos levar a salvar outros. Ele quer usar a família como um meio para nos salvar e para salvar as pessoas que estão ao nosso redor, nossos vizinhos, nossos familiares. No livro Patriarcas e Profetas, 144, diz a inspiração, uma casa cristã bem ordenada é um poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã. Argumento que incrédulo nenhum pode contradizer. Que o incrédulo não pode contradizer. Se você pregar para alguém acerca do sábado, a pessoa pode usar argumentos para te contradizer. Se você pregar acerca de reforma de saúde, a pessoa pode usar argumentos para te contradizer. Qualquer coisa que você pregar, as pessoas podem argumentar contra. Mas aí diz a inspiração, ninguém pode argumentar contra uma família bem ordenada.
quando tem uma família que vive no temor de Deus, é uma pregação, é um testemunho, onde as pessoas veem que existe algo especial, que afeta o pai, a mãe, os filhos. As pessoas veem que o Deus de Abraão está fazendo uma obra naquele lar. E é interessante que às vezes você não precisa falar muito, as pessoas veem o que está acontecendo na família. Às vezes você não tem pregado muito para os seus vizinhos, mas eles veem as coisas acontecendo. Eles veem essa família saindo alegre, feliz para a igreja todo sábado de manhã. Eles veem esses filhos respeitando os pais se amando. E esse é um testemunho que ninguém pode argumentar contra. É uma pregação do Evangelho. Então este é um dos propósitos de Deus, nos salvar e nos levar a salvar outros. Agora, a inspiração fala aqui, no manuscrito, volume 16, o propósito de Deus para marido e mulher. Do homem, Deus fez a mulher, para ser-lhe uma companheira e ajudadora, para ser uma com ele, para alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo, sendo-lhe ele, por sua vez, um forte ajudador. Então, ontem à noite nós falamos aqui, né, que o homem, Deus instruiu lá, ordenou que o homem, por um ano, primeiro ano de casado, ele tinha que viver para fazer a mulher feliz, né, aprendendo a fazer a mulher feliz. Porque não é muito fácil também fazer mulher feliz, é? Não, os irmãos falem aí para mim se é fácil. Então Deus falou assim, ó, um ano, o trabalho do homem, principal do homem, ele não vai para a guerra, não vai se envolver com cargos públicos que demandam muito tempo, porque o primeiro ano ele vai viver para fazer a sua mulher feliz. Nós lemos o texto na Bíblia ontem. E agora aqui está falando que também a mulher tem esse mesmo dever, alegrar o homem. Mano, você está alegrando sua esposa aí? Dá uma pensadinha aí. Você está deixando esse homem alegre, feliz? É o plano de Deus para a família, para você fazer esse homem feliz aí. Encorajá-lo e abençoá-lo. Fazendo tudo no temor de Deus para alegrar e abençoar esse homem que está ao seu lado. E o homem, a mulher uma ajudadora do homem, e o homem um ajudador, um forte, diz aí, ajudador da mulher. Quando eu falei aqui, irmãos, que não é fácil fazer a mulher feliz, mas é o prazer do homem, viu, ver a mulher feliz. Quer ver um homem realizado é quando ele percebe que a mulher está feliz com ele, não é isso? A mulher está feliz no casamento, o homem fica se achando, né? Todo contente, feliz. E às vezes a gente não sabe fazer. O homem tem dificuldade, às vezes, para entender a mulher, saber o que ela quer, né? E ainda mais a mulher, às vezes, não ajuda muito para o homem entender. Ela fala umas coisas assim que a gente pensa que ela está falando sério e por dentro ela está... Vou dar um exemplo aqui, né? A mulher já fez o plano que vai todo mundo almoçar na casa do pai e da mãe dela no domingo. Aí o marido dela chega assim e fala assim, amor, mas olha, os colegas aí pediram para eu sair com eles domingo, tal, a gente ia para lá, não vai dar tempo de chegar para o almoço, tal. Ela fala assim, vai, pode ir, não tem problema não, pode ir. E lá por dentro o que ela está pensando? Vai para você ver. E a gente não entende às vezes, o homem tem essa dificuldade às vezes para entender, né? E às vezes o povo vai. Conta-se a experiência, né? Bom, é uma história, uma ilustração, né? Os irmãos já ouviram contar a historinha do gênio da lâmpada, né? Que acharam lá o gênio da lâmpada, acham o gênio lá no mar, não é isso? E fala, olha, aí o gênio sai da lâmpada e fala, pode fazer o pedido que você quiser que eu vou te conceder. Tem uns que pode fazer até 3 pedidos, né? Esse aí podia fazer um pedido. É um pedido, para fazer aí que eu vou te dar. Aí o homem disse que achou, o homem falou assim, olha, o caso é o seguinte, rapaz, eu tinha vontade de viajar e eu tinha vontade de ir para o Havaí. Mas eu tenho medo de viajar de avião, de navio, essas coisas. Então eu queria pedir para você que você faça uma pista daqui para o Havaí, passando sobre o mar, para eu poder ir de carro, né? Não preciso viajar. Aí o gênio falou assim, mas isso aí também é demais, né, meu? Você já pensou na logística para construir essa rodovia aí, por cima do mar, longa desse jeito aí? Aí o homem
consciente, falou assim, não, é verdade mesmo, eu pedi um negócio meio exagerado aí, vou fazer outro pedido então. Faz favor, faz outro pedido mais simples aí. Aí disse que o homem falou assim, então eu só vou pedir uma coisa, me ajuda a entender a cabeça da mulher. Aí o gênio falou para ele assim, falou assim, olha, você quer a pista para o Havaí, você quer a pista simples ou pista dupla? Vou fazer o primeiro pedido, tá mais fácil. Então não é que a gente não quer, irmãos, as esposas, né? A gente quer entender, mas entende que a gente tem essa dificuldade aí. Nem sempre a gente entende, não. Mas a gente quer entender, né? Mas o propósito de Deus é esse, é para a mulher ajudar o homem até entender ela mesma, né? Então, quando você não quiser que ele vá com os colegas, já fala, não vai não, porque vai dar ruim. Você fica aqui, vamos para casa dos meus pais do jeito que eu planejei, outro dia você vai com os colegas. Fala claro, porque senão ele não vai entender, não. Aí continua o texto. Todos os que se casam com santo propósito, marido, para conquistar as puras afeições do coração da esposa. Irmãos, os irmãos estão entendendo o que está falando aqui para você e eu? O marido tem que conquistar as puras afeições da esposa. Estuda, procura entender essa mulher. Né? Faça o possível para entender. A esposa para abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser-lhe complemento. Vocês se completam um ao outro. O homem completa a mulher completa o homem. É a palavra de Deus falando. Porque nenhum é completo sem o outro. O marido precisa da esposa, a esposa precisa do marido, se completando um ao outro, diz aqui a palavra de Deus. Marido para conquistar as puras afeições do coração da esposa, a esposa para abrandar e aperfeiçoar o caráter do esposo e ser-lhe complemento. Preenchem o propósito de Deus que Deus tem para eles. Então, o que está falando aqui? Quando a gente vive um para o outro, estudando o que eu posso fazer para fazer esse meu esposo melhor, mais completo, como eu posso ajudar ele? O marido a mesma coisa, como eu posso ajudar a minha esposa para que ela seja mais completa, para que ela seja mais feliz? Quando estamos fazendo isso, diz aqui que então nós estamos cumprindo o propósito de Deus para o matrimônio. 1 de Pedro 1, verso 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação de almas. Sempre tendo em mente, irmãos, que o plano de Deus para a família é nos salvar. É ajudar a salvar os membros da nossa família. Trabalhar para que nós, como família, um dia possamos chegar no reino celestial. Aliás, esse verso aqui de 1 de Pedro 1,9, todo reformista devia saber ele de cor. Saber onde ele está, pelo menos, né? Alcançando o fim da vossa fé, a salvação de alma. Sabe por quê? Porque esse texto aqui, ele explica Romanos 10,4. Não é isso? Que diz que o fim da lei é Cristo. Então, o que quer dizer aqui, quando diz assim, alcançando o fim da vossa fé? Essa palavra fim aqui tem um sentido de propósito, objetivo. Então, o propósito da vossa fé, o objetivo da vossa fé, a salvação de almas. Então, aí explica Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. O propósito da lei, o objetivo da lei é nos levar a Cristo. Então, por isso que é bom manter esse texto aí sempre em mente. Então, o alvo supremo de Deus é nos salvar para a eternidade. Eu acho interessante, eu falo muito sobre a felicidade. Deus quer que a gente seja feliz. Está escrito que Deus quer ver matrimônios felizes. Mas o alvo supremo de Deus é nos salvar para a eternidade. A verdade sobre anjos, página 48, diz assim, inspiração: Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse tornar-se uma com a família do céu. Aqui, irmãos, é um segundo propósito de Deus para a família. Vamos ver agora o resto da frase aqui do texto que diz: era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Quando diz que era, não quer dizer que não é mais, não. Está dizendo que era esse foi o propósito com o qual Deus criou a família, para repovoar o céu com a família humana. Então, Deus criou a família para repovoar o céu. Em outras palavras, para entrar no lugar daquela terça parte dos anjos que caíram e que foram removidos do céu. E como a gente sabe
que ainda é o propósito de Deus. Diz assim, agora aqui, olhando para o alto, página 56. Assim é que Deus deseja cumprir por nós seu propósito de graça. Pelo poder do seu amor, mediante obediência, o homem caído, um verme do pó, deve ser transformado, habilitado a ser um membro da família celestial. As vagas deixadas pelos anjos caídos de Satanás e sua hoste serão preenchidas pelos redimidos do Senhor. Você e a sua família, você e os seus filhos, entrando um dia no reino de Deus, pela graça de Cristo, diz aí, para preencher as vagas que ficaram vazias quando Satanás e os anjos caídos foram removidos do céu. Então, para isso, Deus deu ordem ao homem e à mulher que procriassem. Ele disse, multiplicai, enchei a terra. E a Bíblia diz aí no Salmo 127, verso 3, que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então Deus dá para a gente uma família, dá filhos, para a gente educar esses filhos, moldar neles o caráter de Deus. Está escrito no Espírito de Profecia, que a obra dos pais é uma das obras mais lindas que existe. Porque o escultor, né, ele esculpe no mármore uma forma, o compositor, ele coloca na música uma bela melodia, mas não tem obra que se compara dos pais, que é de moldar o caráter, a semelhança do caráter divino na criança, para que um dia essa criança possa ir habitar no reino dos céus. E os pais têm essa obrigação de educar os filhos, preparar eles para Deus, animar os filhos, ajudar os filhos, encorajar os filhos. Falando em encorajar os filhos, quem aqui sabe quem foi Thomas Edison? Inventor da lâmpada elétrica, né? Foi uma experiência muito bonita de Thomas Edison também, na infância dele. Ele indo para a escola, começou a ir para a escola, e aí um dia a professora mandou um bilhete para a mãe dele, uma cartinha, falou assim, isso aqui é para você levar assim fechadinha, entrega para sua mãe, para ela ler. E, claro, criança é curiosa, né? Mas ele não abriu não a cartinha, obedeceu, chegou lá, entregou para a mãe fechadinha. Mãe, o que está aí? O que está aí? O que a professora está falando? Aí a mãe abriu a cartinha, olhou assim e leu em voz alta para ele. Ela leu falando assim, olha, o seu filho é um gênio. Essa escola não tem professores capacitados suficiente para educar o seu filho. Portanto, ensine ele você mesmo em casa. Bom, passaram-se os anos. Agora Thomas Edison era um homem já famoso, um dos maiores inventores da época. A mãe faleceu. E ele estava na casa da mãe um dia, mexendo nas coisas, relembrando os objetos da família, da mãe. Chegou na gaveta de uma escrivaninha e achou ali no cantinho aquela cartinha. Ele pegou a cartinha, abriu para ler, lembrando do dia que a mãe leu a carta para ele, mas quando ele abriu o que leu, estava escrito assim, olha, seu filho tem problemas mentais e, portanto, não podemos continuar com ele aqui na escola. Não o envie mais para a escola. A mãe traduziu a carta para animar o filho, né? Queridos pais, queridas mães, é isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos, animar eles, encorajar eles, né? E quantas vezes os pais, no lugar de animar os filhos, encorajar os filhos, desanimam, né? Criticam muito, condenam. Tudo que a criança faz está errado. Para pensar um pouquinho se você não tem criticado demais, condenado demais, né? Tenta animar essa criança. Você já pensou se a mãe de Thomas Edison tivesse falado, menino, você é burro mesmo, hein? O professor nem quer você mais na escola. O que seria daquele homem, talvez, hein? Talvez a gente estaria bem atrasado com questão de luz elétrica, né? Mas a mãe fez o que pôde para animar o filho, tocou para frente.
E ela fez ele crer naquilo que ninguém cria, de que ele era um gênio. Então faça seu filho, sua filha, crer que eles são gênios. Fale bem deles, anime eles, encoraje. Elogie seus filhos. Faça eles crerem que eles são melhor do que eles são mesmo de verdade. E eles vão ter uma reputação para zelar, para cuidar. Vão fazer de tudo para não te decepcionar. Então esse é o propósito de Deus para a família. Ele traz criança no nosso meio para a gente animar essas crianças. Para que os filhos sejam uma bênção para os pais para os filhos. E que juntos vamos caminhando, animando um ao outro, até chegarmos naquele mundo melhor. Ontem nós brincamos um pouquinho aqui na introdução que tem famílias que não têm problemas, né? Mas não existe família sem problema. Todas as famílias, nenhuma família é perfeita. Toda família passa por dificuldades. O único lar perfeito que já existiu nesse mundo foi o lar de Adão e Eva. Até aquele dia quando eles resolveram dar ouvidos à serpente. Estava tudo perfeito, mas Adão vacilou. Não usou a autoridade para repreender e expulsar a serpente intrusa. E de lá para cá, o lar dele foi um lar com dificuldades, passou por problemas graves. Irmãos, dá para você pensar, logo no comecinho, né, ali da história, já um irmão matar o outro, que tragédia, né? Talvez você pense que a sua família tem problema, dá uma olhadinha na família de Adão para você ver. Foi pior às vezes, né? Abraão e Sara, aquele problema entre Isaac e Ismael, entre as duas mães, um problema que persiste até hoje no Oriente Médio, não é isso? E o que dizer do lar de Isaac e Rebeca? Isaac preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó. Rebeca e Jacó enganaram, né? Ela enganou o esposo, o filho enganou o pai, e veio aquela família com dificuldades, tribulações. Mesmo depois de muito tempo, no reencontro dos irmãos, havia desavença ainda, perigo ali. Foi uma angústia terrível para Jacó. Lembranças amargas, um coração cheio de amargura de Isaac. E depois o lar de Jacó e Raquel. Jacó amava Raquel, mas teve que casar com Leia. Tiveram 10 filhos, depois mais 2, que eram os preferidinhos, os queridinhos de Jacó. Os irmãos quase mataram José. Que lar tribulado. Era a igreja de Deus, né, irmãos, na época? Já parou para pensar isso? A família do patriarca Jacó. Aí você às vezes vê problemas na família aqui, ó, porque a igreja tem problema, a igreja é uma família, né? Às vezes você vê os problemas na família, eu vejo os problemas aqui na família e já fico querendo me desanimar. Falo, puxa, já me escandaliza. Essa aqui é a igreja de Deus, esse povo aí, né? De vez em quando dão umas brigas, né? Mas dá uma olhada nessa igreja aqui de Jacó, no tempo de Jacó aqui. Era coisa feia, né? Quase mataram o irmão, venderam o irmão como escravo. O que falar da família de Davi e Betseba? Davi adulterou com Betseba, matou o marido da mulher. Aí teve aquele lar atribulado. Absalão se revoltou contra o pai. A criança daquele adultério morreu, não é? Tinha problemas, passaram por problemas. Nenhum lar é perfeito. E às vezes você passa por menos do que isso e já pensa em desistir, né? Da família. E Salomão? Vou falar de Salomão. Salomão e suas 700 mulheres. 400 mais 300, 700. Irmão? O irmão aqui diz assim, olha, não é fácil de dar conta de uma e de 700, né? Imagina que dificuldade que não tinha essas famílias aí, né? Essa família, a família de Salomão. E aí terminamos ali pensando um pouco. Salomão tinha 1000, né? 700 mais 300. Era 1000 mulheres. Porque além das mulheres tinha as concubinas. Eita.
E aí chegamos ali a pensar um pouquinho sobre Acabe e Jezabel. Irmãos, quando eu penso de Acabe e Jezabel, eles tinham tudo para ser felizes. Ele era rei, ela era rainha, tinha o reino todo aos pés deles, tudo que o dinheiro pudesse comprar, eles podiam comprar. Tinha tudo que o mundo podia oferecer. A mulher mandava. O problema de Acabe e Jezabel é que faltava Deus. E quando falta Deus, falta tudo, né? Vocês já viram casais que não tem razão para ter problema, mas vive arrumando problema? Tem ou não tem? Vou contar para vocês de um. Vieram pedir aconselhamento para mim. Estava com problema. E eu já me preparei, orando, né, para ajudar o casal. Está com problema, vamos ajudar. Cheguei lá, irmãos. Fui aconselhar o casal. Qual é o problema? O caso é o seguinte, irmão. Eu não lembro qual deles que era. Que tinha um que, na hora de apertar a pasta de dente, apertava no meio. E aí, a mulher... E aí o outro ficava invocado. Falava, mas não é assim, tem que apertar do fundinho aqui, assim, ó, empurrando. Não pode ficar apertando no meio a pasta de dente, dá problema. Aí estavam tendo problema, porque... E aí tinha um outro problema. O outro problema era um casal de Louisiana, nos Estados Unidos. Eu deu vontade de dar risada, né? Porque aí o outro problema que eles tinham era que um colocava o papel higiênico com papel, o rolo com o papel saindo por baixo. Isso irritava o outro. O papel tem que sair por cima. E aí o casal estava tendo problema. Eu olhei para os dois assim. Olha, eu falei, gente, vocês não têm problema. Eu falei para eles, vocês não têm problema não. Deixa de bobeira, isso aí não é problema não. Se é problema, compra 2 pastas de dente, cada um usa do jeito que quer. Põe outro lugarzinho de pôr papel higiênico, cada um põe o papel higiênico do jeito que quer. E eu não vou perder tempo com isso aqui não. Vou orar com vocês para vocês pararem de bobeira e vamos tocando para frente aí. Porque, irmão, isso aí era problema. Era o caso de Acabe e Jezabel. Tinham tudo, eram abençoados por Deus. E era o mesmo caso desse casal de Louisiana. Não tinha problema não. Casa própria, não pagava nem aluguel. Os 2 ganhando bem. Mas às vezes falta Deus no coração, né? Aí o diabo faz aquilo que a gente falou ontem, né? Entre qualquer coisa que o outro faz já irrita. Imagina brigar por pasta de dente. Bom, eu vou falar. Ela deve estar assistindo online, mas eu vou falar assim mesmo. A Lázara tem uma coisa interessante, minha esposa. Ela chama Lázara, né? Melhor mulher do mundo, viu? Pensa numa mulher que gosta de cortar as coisas pela metade. Ela vai comer uma tâmara. Isso aí é comum em casa. Vai comer uma tâmara. Tâmara mesmo, né? Fala. É. Aí ela vai comer uma tâmara, ela corta a tâmara no meio, ela come a metade e deixa outra metade. A gente... Aí ela vai cortar o papel higiênico já vem aquelas tirinhas já picotadinhas para a gente cortar no lugarzinho certo, não é isso? Eu não sei como ela consegue, ela corta aquela folhinha no meio. Não é fácil não, tem que ter talento, né? E lá em casa a gente ri disso. Vocês estão rindo, a gente ri disso em casa também. Dá deixar metade. Eu não estou nem aí. Ela pode cortar o papel do jeito que ela quiser. Pode cortar a tâmara do jeito que ela quiser. Se eu quiser a tâmara inteira, está cheio de tâmara inteira. O papel, se eu não quiser usar ele, cortar a folhinha pela metade, eu arranco aquele fora, né? E jogo. Por que se preocupar com essas coisas? Eu vou falar de uma outra coisa aqui que é interessante que acontece. Olha, tem uma coisa que acontece. Eu já vi casais que eles brigam e entram em problema um com o outro porque só um está tirando o lixo para pôr para fora. Já viram falar disso? Ah, você tem que ajudar a tirar o lixo porque só eu que tiro o lixo, não sei o quê. Mas sabe o que é mais interessante para mim? É que eles estão brigando, discutindo porque você não ajuda a tirar o lixo. O que vai acontecer se você tirar o lixo? Você vai fazer exercício? Mais? Vai perder a barriga?
Não, aí briga para não tirar o lixo, porque estou cansado, eu estou cansada e só eu que tiro. Aí briga, aí depois paga para ir na academia. Está achando que está tão cansado que não pode fazer o exercíciozinho de baixar ali. Abaixou, já fez um exercício, né? Vai diminuir a barriga. Aí pega o lixo, dá uma caminhada, põe lá onde tem que pôr, já exercitou. Não, é só para brigar, porque está faltando Deus na vida. E o diabo querendo tirar, desfazer o propósito de Deus para o casamento, né? Complicar a vida do casal aí. Então, que Deus nos ajude a vigiar e não cair nessas artimanhas do inimigo, não. Deixar de brigar, não ficar brigando por essas coisas aí, não. Não vale a pena brigar por nada, né? Muito menos por essas coisas pequenas assim. Lar Adventista, página 15. O lar deve ser tudo quanto está implícito nesta palavra. Deve ser um pequeno céu na terra. Esse é o propósito de Deus para a família. Que a família seja um céu na terra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar onde se cultivem as afeições, em vez de serem estudadamente reprimidas. Você entende o que está falando aqui? O lar é para ser um lugar onde o marido pode chegar e falar para a mulher o que ele quiser, o que ele estiver sentindo. E a mulher falar para o marido, os filhos chegarem e falarem para os pais tudo que eles estão passando na escola, todos os probleminhas que eles estão enfrentando. Os filhos têm que ter essa liberdade de chegar e falar para o pai, para a mãe, sem ter medo de ser reprimido, de ser criticado. Nós falamos ontem um pouquinho aí que às vezes o marido está doente, está com depressão e a mulher nem percebe. E o marido tem medo de falar para a mulher que ele está com depressão. Porque ela vai criticar, não vai entender. A mulher às vezes está deprimida e tem medo de falar para o marido, está doente, tem medo de falar para o marido, porque ele não vai entender, vai achar que ela está com frescura. Aqui diz aqui, olha, o lar deve ser esse lugar onde as afeições não sejam reprimidas, não precisam ser reprimidas, onde você não tem que ficar estudando como você vai falar toda hora. Tem hora que você precisa abrir o coração, falar o que você tem, e você espera que a família te entenda. A família, seu filho, sua esposa passa pelo mesmo. Tem hora que eles precisam falar, precisam pôr para fora. Quantas vezes os filhos estão sofrendo na escola e têm medo de chegar e falar para os pais? Estão sendo bullied, né? Estão sofrendo bullying na escola, tem medo de falar para os pais. Não fala. Porque os pais não deram essa liberdade. Para os pais eu vou falar aqui, eu não vou falar muito para os filhos aqui não, nós vamos conversar um pouquinho com os filhos mais tarde, mas para os pais eu vou falar aqui. Se você tem filhos pequenos, tire tempo para os seus filhos, para as suas crianças, brinque com as suas crianças. Role com eles no chão da casa. Se surge com eles no quintal, brincando com eles. Para que esses filhos possam ter, para que você possa ter a amizade dos seus filhos, e eles possam ter essa confiança de chegar e conversar com você. Isso eu falo com autoridade, porque Deus me deu essa graça de brincar com os meus filhos. Talvez porque eu sempre falo que lá em casa, quem educou os filhos foi a mãe. O meu nome já me entrega, né? Eli. Já não sabe mesmo educar filho. E aí eu já vivia viajando pelo mundo, desde que as crianças eram pequenas. Aí quando eu chego em casa, estou morrendo de saudade. Então não tinha muita vontade de brigar com os filhos, né? Então já era mais frouxo do que já o nome já falava para ser, né? A mãe, se vocês olharem, a Lázara, minha esposa, ela é mais quietinha, ela é mais tranquila. Aí se vocês olharem assim e falarem assim, o irmão Eli com certeza foi mais duro com os filhos, porque ele fala mais, né? Mas não, lá em casa a mãe teve que assumir essa responsabilidade de corrigir mais os filhos, de educar eles, né? Então para mim, talvez por isso foi mais fácil para mim também. Quando eu chegava eu brincava com as crianças, a gente sentava no chão, rolava, se fazia que estava pegando luta com eles, né? O Vitor começou, como todo, já vem no sangue, né? Ainda que nasceu nos Estados Unidos, mas tinha sangue de brasileiro. Aí via os meninos jogando bola na rua, queria jogar bola também, né? Eu comprei uma bola para o Vitor, falei assim, mas você vai jogar aqui com o papai, vamos treinar aqui em casa com o papai. Então, quando eu estava por casa, a gente brincava de bola, eu e o Vitor brincava. Ele nunca saiu para jogar bola na rua. Por quê? Porque jogava comigo. Eu brincava com ele de bola. E eu deixava ele fazer os gols, né? Porque ele era pequenininho.
E então ele fazia os gols. Aí chegou até que um dia foi interessante, porque aí chegou um dia, criança é inteligente, eu não lembro quantos aninhos ele estava, né? Mas chegou um dia que ele falou assim: ô pai, mas hoje o senhor não vai deixar eu ganhar não, viu? Hoje é para jogar, para valer mesmo. Eu falei, então tá, hoje vai ser para valer, hein? Mas não tinha como, né? Então brinque com seus filhos, ganhe a amizade deles, anima eles. Seja um pai, seja uma mãe, como aquela mãe de Thomas Edison, né? Fazendo eles creem que eles podem ser o que eles quiserem na vida com a ajuda de Deus. Façam eles crer no verso da Bíblia que diz: tudo posso naquele que me fortalece. E você não vai conseguir fazer isso com críticas, com acusações. A gente tem que instruir os filhos, mas tem que ganhar o coraçãozinho deles, né? A família é a instituição mais importante da sociedade. É uma união que começa sendo composta por um homem e por uma mulher. E depois, por quantos filhos o Senhor der, se Ele der. Mas o casal já constitui uma família. E é nesse lugar, neste lar, formado pela família, que a gente espera encontrar afeto, carinho, compreensão. E foi para isso que Deus criou a família. Foi com esse propósito, para que você possa dar afeto e compreensão, e você possa receber afeto e compreensão. Mas para que isso aconteça, diz aí, desejado todas as nações 354, a menos que haja sacrifício prático em bem de outros, no círculo da família, na vizinhança, na igreja e onde quer que estejamos, não seremos cristãos, seja qual for a nossa profissão. Então, para que possa existir esse aconchego, esse calor, esse amor, é necessário estar disposto a fazer sacrifícios. Muitas vezes você vai ter que sacrificar a sua vontade, os seus desejos, para o bem da sua família, para alcançar o propósito da família. Vou contar uma outra experiência para vocês, pessoal também. Já trabalhando na obra, e às vezes a gente cansa um pouco, né? Tem épocas, ocasiões na obra assim que o serviço sobrecarrega mais. Eu era secretário já da Conferência Geral, e época de conselho da Conferência Geral é a época mais estressante para o secretário. Porque é um monte de coisa para você lembrar, você tem que estar na reunião ali prestando atenção em tudo, escrevendo tudo, e a gente trabalha o dia inteiro, aí depois coordena o culto da noite, aí termina o culto, você vai revisar as atas, no outro dia de manhã você acorda 5 da manhã para poder imprimir as atas, porque na hora do café da manhã os membros do conselho já têm que ler a ata para não precisar ler na hora do conselho. Aí, quando começa o conselho, já é aprovada a ata. Então, vai nesse estresse, assim, antes do conselho, já preparando todo o material, o livro para mandar para os membros do conselho. Então, você já vem naquela correria, aquela canseira, né? Aí, eu, às vezes, dava certo de levar a família comigo para o conselho. A mãe tinha que ir para cozinhar. E aí, as crianças pequenas ainda, eram jovens, né? Aí, a família toda para o conselho. Aí, chegava algum dia à noite... Aí eles faziam um plano com os coleguinhas da igreja que iam sair à noite. Irmãos, eu estava naquela canseira, né? Que algumas noites indo dormir 1 da manhã, acordando às 5 da manhã. E agora, se eu fosse sair, que hora que eu ia dormir, né? Mas eu não queria deixar eles saírem, a gente não queria deixar eles saírem sozinhos, né? A gente queria ir ali com os coleguinhas, tem o parque lá, a Estrela lá de Roanoke, lá na montanha, a gente queria ir lá de noite, é bonito de ver de lá. Depois a gente quer passar num restaurante para comer alguma coisa. Tá bom, então nós vamos, né? Eles não estavam convidando a gente para ir, mas a gente falou, nós vamos. Só que é o seguinte, vocês vão estar lá com os coleguinhas, fiquem à vontade com os coleguinhas, eu e a mãe, nós vamos estar andando por lá. Vamos deixar vocês à vontade, mas não vamos estar perto lá. Por quê, irmãos? A gente não queria deixar eles sozinhos. Mas a gente não queria proibir de ir também. Porque como a gente está cansado, a tendência é falar, não, hoje não vai dar. Não vai não pode ir sozinho. Ou então, a outra tendência é falar, vá. Fica à vontade, né? As duas opções eram mais fáceis. O mais difícil era falar, então vamos, né? A gente vai estar lá, nós vamos dirigir vocês, vamos levar com o carro, vocês vão... vai com a gente, volta com a gente. Fiquem à vontade. Eram outros jovens da igreja também. Fiquem à vontade lá, nós vamos estar de longe. Mas estamos por ali, eles sabem que a gente está por ali. Então, irmãos, vale a pena tirar tempo para os nossos filhos. E esses sacrifícios que estão falando que a gente faz, compensa. Eles voltam depois
em bênçãos. Qual que seria mais fácil? A gente fazer... Parecia difícil no momento, né? Ter que sair à noite depois de um dia de trabalho com os filhos. Mas não é muito melhor do que depois eles irem sozinhos, fazer alguma coisa que ia atrapalhar o resto da vida deles e trazer infelicidade para eles e para a gente, para o resto da vida? Então, parece sacrifício, mas vale a pena. O que passa hoje em dia, irmãos, é que as pessoas estão rejeitando os planos de Deus, rejeitando o Deus da felicidade e querem ser felizes. Então, a gente vê falar de tantos problemas nas famílias que às vezes você fica até com medo, os jovens ficam com medo de ter uma família. Mas o problema não está, o casamento é uma bênção, família é uma bênção. O problema é quando as pessoas rejeitam o Deus da felicidade e querem buscar a felicidade em qualquer outro lugar deste mundo e não podem encontrar. Então, coloque na cabeça que a sua família é um presente de Deus. Então, o tempo que a gente tem aqui neste mundo é muito curto. Ciência do Bom Viver, página 355. O curto é o tempo de que dispomos. Então, Deus está falando, olha, o tempo aqui neste mundo é curto. Não podemos passar por este mundo mais de uma vez. Tiremos, pois, ao fazê-lo, o melhor proveito de nossa vida. A tarefa que somos chamados não requer riquezas, posição social, nem grandes capacidades. O que se requer é um espírito bondoso e desprendido e firmeza de propósito. Você não precisa ser rico, não precisa se matar para enriquecer. Você só precisa trabalhar, confiar em Deus. E aí diz aí, o que se requer é um espírito bondoso, desprendido. Que você seja bondoso com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, no propósito de um dia, pela graça de Deus, chegar no céu, com a sua família. Bom, eu não quero tomar muito mais o tempo dos irmãos aqui, mas ontem nós falamos aqui do marido ter que ficar 1 ano trabalhando pela esposa, né? Para fazer a esposa feliz, e aí ele cria o hábito, depois de 1 ano, se ele seguir o que Deus falou, ele não vai saber fazer outra coisa a não ser viver para fazer essa mulher feliz, pela graça de Deus, nos caminhos do Senhor. Agora aqui, a inspiração diz assim, é direito da mulher atender aos interesses do marido, ter a seu cargo o cuidado do seu vestuário e procurar torná-lo feliz. É seu direito progredir na mente e maneiras, ser social, alegre e feliz, derramando alegria em seu lar e dessa forma tornando um pequeno céu. E pode ter interesse por algo mais do que mim e meu. Achei muito interessante esse texto aqui, porque a profeta não diz assim, é um dever da mulher. Não é um dever. O que fala aí? É um direito da mulher. A mulher tem o direito de ser feliz e fazer o marido feliz. É direito dela cuidar do marido, dos interesses do marido, cuidar do seu vestuário e procurar torná-lo feliz. Esse é o propósito de Deus. O homem para a família, o homem trabalhando para fazer a mulher feliz, a mulher para fazer o homem feliz, os pais para ver os filhos felizes e os filhos para verem os pais felizes e como família um dia chegarem, pela graça de Cristo, no reino celestial. Segundo mensagem escolhida, 237. Às vezes a gente espera para ser feliz no futuro, para fazer a família feliz no futuro. Aí diz assim, a felicidade da vida compõe-se de coisas pequeninas. Está no poder de toda pessoa praticar a verdadeira cortesia cristã. Não é posse de esplêndidos talentos que nos ajudará a vencer, mas o consciencioso cumprimento dos deveres diários. O olhar bondoso, o espírito humilde, a disposição de contentamento, o sincero e não afetado interesse no bem-estar dos outros. Fazer o bem para os outros, sem interesse próprio. Cuidar do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, só por amor, só porque você ama eles. Um apelo aos jovens, página 57, está aí, abreviação em inglês. Apelo aos jovens. Você pode ser feliz se assim escolher. Você deve aprender a importante lição de não ter sempre tudo feito à sua maneira, mas estar disposta a sacrificar sua própria vontade para fazer outros felizes. Se você vive buscando a felicidade, nós falamos ontem,
Se você está só buscando a sua felicidade, você está cometendo um erro. Diz a inspiração. Testemunho 3, página 250. Para sermos felizes, devemos viver para fazer os outros felizes. Tem um capítulo do Espírito e Profecia que fala sobre sonhando acordada. Tem pessoas que vivem na busca da felicidade, sonhando com a felicidade, vivem sonhando acordada, porque vive buscando sentir-se feliz e fazer ela mesma feliz. E não entende que para ser feliz temos que fazer os outros felizes. Deus hoje abençoa o seu lar, para que o seu lar seja um lugar feliz. Aqui, irmãos, há um texto da educação, não vou ler o texto não, que fala que o plano de Deus era que o homem, a mulher e os filhos trabalhassem juntos, estudassem juntos. Ou seja, era para o homem e a mulher trabalharem juntos no mesmo serviço. Aqui está falando de serviço literal. Que eles trabalhassem, se era na roça, se fosse ter um negócio, era um negócio, mas trabalhando juntos. E que os filhos também trabalhassem juntos com os pais. E na hora de estudar, estudassem juntos, os pais ensinando os filhos e aprendendo à medida que está ensinando os filhos. Esse era o plano de Deus. Mas aí o texto diz que o pecado entrou, atrapalhou isso. Hoje o homem vai trabalhar para um lado, a mulher para o outro. Os pais pouco veem os filhos. Tem outras pessoas ensinando os filhos. Mas aí aqui diz o seguinte, que Deus, na misericórdia dele, proveu um meio para amenizar essa dificuldade trazida pelo pecado. Sabe qual é o meio? Aí diz que Deus deu o sábado. Para que no sábado, pais e filhos, esposa e esposa, tenham mais tempo para estarem juntos. Não é maravilhoso o Deus que a gente serve? Ele falou, esse mundo não é ideal, não é perfeito, não é do jeito que eu queria. Vai ter que ser restaurado. Mas aí diz aqui, o amor de Deus, porém, estabeleceu um limite às exigências do trabalho. Deus estabeleceu um limite, falou assim, até sexta-feira você trabalha. No sábado é para você e a família. O amor de Deus, porém, estabeleceu um limite às exigências do trabalho. Sobre o sábado, ele põe sua misericordiosa mão. No seu dia, ele reserva à família a oportunidade da comunhão com ele, com a natureza e uns para com os outros. O que você está fazendo do sábado? Está cuidando da sua família? Não trabalha demais, não, para chegar no sábado você não ter ânimo para desfrutar das reuniões da igreja, desfrutar do tempo com os seus filhos, com a sua família. Chegar ao sábado, você tem que ficar dormindo a maior parte do sábado. Ninguém é condenado por tirar um cochilinho depois do sábado, do almoço, não, né? Mas ficar dormindo sábado tarde toda, tem alguma coisa errada. O sábado foi dado para você desfrutar esse tempo com a sua família, ter aquele tempo que você não tem tido suficiente para a sua família na semana. Aí está o sábado, para você estar com seus filhos, caminhar com eles, andar com eles, conversar com eles. Agora, irmãos, eu quero terminar com esses... São pensamentos curtos agora. Aqui em Hebreus 13, verso 5, diz assim, olha, contentando-vos com o que tendes. Um conselho para todas as famílias aqui, para os filhos, para os pais, para a esposa e para o esposo. Contentai-vos com o que tendes. Deus não está falando aqui que não é para você trabalhar, se esforçar para estar melhor do que você está, não. O que ele está falando aqui é que cada etapa da sua vida, com o que ele te deu, com o que você tem, seja feliz. Não fique olhando para o que os vizinhos têm, para o que os seus parentes têm. Seja contente e agradecido a Deus pelo que ele te deu agora. Trabalhe com parcimônia, com sabedoria, pedindo as bênçãos de Deus honestamente, para ter mais, mas não se apavore, não se angustie e não sacrifique a sua família para ter mais. Deus vai te dar no tempo certo se você trabalhar, sem precisar sacrificar a sua família e sem ficar chateado, triste, angustiada, porque alguém tem mais do que você. Porque muitas vezes as pessoas têm mais do que você materialmente, mas eles não têm a linda família que você tem. E você pode perder de vista essa bênção de ter essa família que Deus te deu, se você começar a olhar muito para as coisas materiais que os outros têm. Facebook. Facebook hoje, para algumas coisas é uma bênção, mas para outras é uma miséria, né? Aí você começa a olhar o Facebook, só vê gente passeando, indo para a Europa, para os Estados Unidos, não é isso? Eita, vida boa. Só eu que não consigo fazer isso aí.
Aí vai lá para os Estados Unidos, para a Europa, nem todos, mas tem uns que vão pagando em 24 vezes, se matando, e quando volta, já vi casos de gente que foi, quando voltou, estava tão endividado que deu problema no matrimônio. Uma brigaiada por causa de dívida. Porque se tem coisa que causa problema no matrimônio, é falta de dinheiro, né? Falta de dinheiro é um dos maiores problemas nas famílias, é falta de dinheiro. Tem 2 problemas aí que causam mais dificuldade nas famílias. Um é a falta de dinheiro. O outro é problema no relacionamento íntimo, né? Então, às vezes você só vê a pessoa viajando, passeando, porque ninguém quase mostra as misérias da vida deles no Facebook. Só mostra o lado bom, a alegria, né? Felicidade. Nossa, essa pessoa parece que só vive de férias. Como consegue, né? Aí teve um rapaz lá da igreja de Arthur Alvim que falou para mim assim, falou assim, irmão, o povo só vê os goles que eu tomo. Os tombos que eu levo ninguém vê. E aí o Facebook só mostra o povo tomando os goles, né? Só na alegria. Mas os tombos que estão levando não mostra. Então, olha, é o que Deus está falando aí. Contentai-vos com o que tem. Não fica olhando para a vida dos outros, achando que os outros vivem no mar de rosa e você tem dificuldades. Toda família tem problema. Agradeça a Deus pelo que Ele te deu, pela família que Ele te deu. E ame essa família sem medida. Sua família é uma joia. Determine lutar por essa família, pela graça de Deus, com todas as suas forças, para que o seu lar seja um pedacinho do céu. Resumindo, fechando, propósito de Deus para a família: anunciar o evangelho, o amor, o perdão de Deus e a volta de Jesus Cristo. Fazer o homem e a mulher mais felizes do que eles eram quando eram solteiros. Terceiro propósito, nos santificar e nos salvar. Quarto, repovoar o céu com você e com os seus filhos. Esse é o propósito de Deus, são os propósitos de Deus para a família. Portanto, eu quero concluir dizendo, você pode desistir de quase tudo neste mundo, mas uma das poucas coisas que Deus não te autoriza a desistir é da sua família. Você não pode desistir da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos. Sua família é realmente o maior presente que você já recebeu. Faça tudo o que puder para proteger e cuidar da sua família. E eu desejo a você e a sua família lindos momentos, memórias valiosas, alegria e toda a felicidade que o vosso coração possa suportar. Amém.